Em aula anterior, eu citei o artigo 18 e disse lá que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Essa República Federativa do Brasil, ela também consta lá no artigo 1º da Constituição. Então vamos estudar o artigo 18 com o artigo 1º. O artigo 18 complementa o artigo 1º. Então veja, a República Federativa do Brasil, podemos entendê-la como o Estado Federal, como a federação. Essa federação, ela é soberana, ou seja, supremacia no âmbito interno e independência no âmbito internacional. Então, falou-se em soberania numa prova, lembre de duas palavrinhas, supremacia e independência. Supremacia no âmbito interno e independência, igualdade no âmbito internacional. E essa federação, ela é considerada a forma de Estado vigente. Então, a forma de Estado vigente é a forma federativa. Forma federativa de Estado, que em aula anterior nós estudamos, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, como cláusula pétrea expressa. A forma federativa de Estado, a forma de Estado federativa é uma cláusula pétrea expressa. Logo, não pode ser abolida nem mesmo por emenda à Constituição Federal de 88. Não cabe aqui emenda com a intenção de abolir ou suprimir a forma federativa de Estado. Então veja, numa federação, a base jurídica é uma Constituição e não um tratado internacional, como ocorre com a Confederação. Nessa federação, nós temos que as unidades federativas são autônomas, conforme estabelece o artigo 18 da Constituição Federal de 88. E se você olhar com muita atenção o artigo 1º da Constituição, você vai encontrar lá a palavra indissolúvel. É um vínculo indissolúvel entre os estados, municípios e o Distrito Federal. A República Federativa do Brasil é formada por um vínculo indissolúvel entre os estados, municípios e o Distrito Federal. Agora sublinhe lá, indissolúvel. Essa indissolubilidade se deve à forma federativa do Estado. Se deve à federação, que já tem previsão no artigo 1º do corpo principal do texto, na abertura do texto. Se esse vínculo é indissolúvel, extraímos o seguinte: é vedado peremptoriamente Estado separatista. Na federação não se admite direito de secessão, direito de separação. Veja, em havendo um Estado separatista, isso provocará o quê? Um processo de intervenção federal. A União vai intervir nesse Estado infrator. A União vai intervir no Distrito Federal infrator. Por quê? Porque está ferindo a integridade nacional. A federação, ela é íntegra. Em havendo separação, secessão, vai ferir a integridade nacional. Consequência, intervenção federal. Leia com atenção o artigo 34.
A União não intervirá nos Estados-membros, nem no Distrito Federal, exceto, inciso 1, para manter, assegurar a integridade nacional. Sublinha lá, integridade nacional. E nesse período de eventual intervenção federal, não caberá emenda à Constituição Federal de 88, conforme estabelece o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. E se você olhar o artigo 84, inciso 10, compete privativamente ao presidente da República decretar e executar intervenção federal. E nesse caso de Estado separatista, entende-se que essa intervenção federal é espontânea. Embora o presidente deva ouvir os conselhos são órgãos de consulta dele, lá do artigo 89, do artigo 90, é uma intervenção federal denominada espontânea e não provocada. Por quê? Porque o artigo 78, migra lá para o artigo 78, diz que, na data da posse, o presidente da República assumiu o compromisso de sustentar a união e a integridade. Se essa integridade for afrontada, espontaneamente ele pode decretar intervenção federal. Logicamente, cumprido o procedimento tal. Ouvirá os conselhos do artigo 89, do artigo 90, depois a questão vai lá para o controle político do Congresso Nacional, mas conforme a doutrina, não é uma intervenção federal provocada. Ele não precisa ser provocado por um outro órgão ou alguma autoridade para intervir. A coisa pode ser espontânea. Então é isso. Estude essa questão relativa à forma de Estado. Não esqueça que ela é uma cláusula pétrea expressa, logo não pode ser abolida, nem mesmo por emenda constitucional. A indissolubilidade tem relação, então, com a forma federativa do Estado. Ela não pode ser rompida, logo não se admite direito de separação, direito de secessão. Em havendo a separação, vai afrontar o texto da Constituição, a consequência é intervenção federal, e nesse período não caberá emenda à Constituição Federal de 88. Então é isso, até a próxima aula.